Era a madrugada do dia 28 de outubro, na última terça-feira, quando as comunicações trocadas entre as unidades ganharam um novo código: Operação BOP. O BOP chegou sabendo exatamente o que estava buscando: pontos de comando, linhas de abastecimento, traficantes procurados e rotas de fuga. O objetivo era claro desde o planejamento: retomar controle territorial. O cenário encontrado pelo BOP já é conhecido: vielas estreitas, escadarias, becos que serviam de corredores de tiro, casas construídas que davam posição de fogo sobre qualquer avanço vindo do nível de baixo. Ali, a visibilidade dos policiais era mínima, e os traficantes do Comando Vermelho acabam tendo uma vantagem de posição. Mas o BOP sabe muito bem o que faz. No mapa de operações, as áreas críticas estavam demarcadas com símbolos que apenas policiais entendem: setores de risco alto, zonas de contato previsível, rotas de fuga e abrigos subterrâneos. O avanço foi dividido em pequenas células, cada qual com missão e tempo definidos. A polícia não entrou de um modo massivo, entrou em ondas calculadas, com cobertura aérea e neutralização programada de pontos elevados. O primeiro contato do BOP com os traficantes do complexo do Alemão aconteceu como sempre acontece: com um enfrentamento. A estratégia deliberada dos traficantes de criar a sensação de caos para mitigar a eficiência do avanço dos policiais na favela. Disparos para o alto, tiros direcionados contra áreas que possuem moradores sem se importar quem vai atingir, e barricadas com carros pegando fogo. Essa tática não é nova, mas funciona. Ela força decisões difíceis para o BOP: avançar e arriscar baixas civis ou recuar e ceder terreno. O BOP resolveu avançar. E a razão técnica é simples: recuar sob pressão dos traficantes não retoma território, apenas adia a perda de controle. A doutrina do batalhão, desenvolvida para ambientes urbanos hostis, exige que o espaço que será retomado seja limpo em camadas, de forma consolidada. Operadores se moviam por setor, com varredura contínua e neutralização de áreas de resistência. A chave era neutralizar as alturas de tiro, pontos onde o inimigo enquadrou e comandava o campo visual. Drone estático, sensores infravermelhos e um forte trabalho de inteligência. Em várias frentes, o BOP usou tecnologia para identificar rotas de tiro, esconderijos e depósitos de munição e drogas dentro do complexo do Alemão. A ação foi orquestrada: operadores em solo, cobertura em altitude e uma cadeia de comando reduzida ao mínimo necessário para reação rápida. Não se tratava de espetáculo, mas de metodologia de combate. Ao transpor a primeira linha de resistência, o batalhão encontrou depósitos improvisados, caixas com armas leves e médias, pontos de observação com comunicações por rádio, os famosos walkie-talkie. Em vários pontos encontraram armadilhas, barricadas com barras de ferros e carros pegando fogo no meio das ruas. A energia do BOP se concentrou na convergência de treinamento. Onde eles avançavam, eles isolavam. Redes de apoio logístico do crime foram cortadas, rotas de fuga bloqueadas, e bairros foram gradualmente drenados das estruturas defensivas do inimigo. A cada metro ganho, os traficantes reagiram de maneira mais desorganizada, mas também com maior letalidade, porque a única opção restante era manter a posição a qualquer custo. Do ponto de vista operacional, surgiram 3 elementos que definiram o desenrolar inicial. Inteligência prévia. Informações colhidas dias antes por equipes de inteligência, incluindo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e análise de fontes abertas permitiram identificar alvos-chave. Coordenação de atuação. Células móveis de intervenção combinadas com pontos de apoio fixos para contenção e isolamento. Uso de tecnologia: drones de reconhecimento com visada térmica, câmeras de alto alcance e comunicações criptografadas que reduziram o tempo de reação do comando. O primeiro choque, portanto, não foi apenas de troca de tiros, foi um choque de realidades. O confronto entre o BOP, treinado para domínios urbanos, e os traficantes do Comando Vermelho, que criaram um exército paralelo. Quando as ruas aquecem, 2 vetores se cruzam: necessidade tática e imperativo humanitário. O BOP entrou sabendo disso. A unidade que atua em favelas e enclaves tem internalizado, por experiência, a necessidade de minimizar danos colaterais enquanto maximiza o efeito sobre as estruturas criminosas. A operação se desenvolveu em 3 fases táticas bem definidas. Fase A: isolamento. Objetivo: cortar comunicações, rotas de fugas e retirar apoio externo para os traficantes. Isso implicou bloqueios em vias de alta capacidade, instalação de perímetros e neutralização de rotas alternativas. Veículos blindados posicionaram-se em pontos estratégicos para impedir reagrupamentos.
Fase B. Varredura setorial. Objetivo: entrar em setores, limpar abrigo por abrigo, localizar os líderes do Comando Vermelho e apreender armamento. Era metodologia de casa por casa, com equipes pequenas analisando cada cômodo e uso de granadas de efeito concussivo para neutralizar esconderijos. Dentro dessas fases, algumas técnicas e decisões merecem destaque. Uso de drones táticos para reconhecimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Foi o elemento que mudou o risco de entrada às cegas para a entrada informada. Pontos de tiro elevados neutralizados. Equipes especializadas identificavam sacadas, telhados e mirantes e usavam granadas específicas para destruir pontos de observação sem expor advançadas a fogo em cadência. Apoio aéreo de baixo perfil. Helicópteros de observação mantiveram vigilância, mas a decisão de usar armamento aéreo foi tomada apenas em pontos onde risco civil era controlável. Mas houve também escolhas difíceis. Em alguns setores o inimigo atirou deliberadamente em bairros próximos, criando um dilema: responder com força e correr o risco de ferir civis, ou manter contenção permitir fuga dos traficantes. A doutrina do BOP nesse ponto favorece a ação que reduz a chance de preocupação. Assim, houve respostas calibradas para neutralizar e desarticular o núcleo protetor. Ações de precisão que dependiam do reconhecimento em tempo real. O resultado dessa combinação foi um mapa de danos, estruturas destruídas, pontos de retenção neutralizados e um núcleo do comando inimigo que foi ferido logisticamente. Em termos práticos, apreensões de armamento e munição foram altas. Do ponto de vista estratégico, o objetivo foi alcançado. Estruturas desarticuladas, líderes do Comando Vermelho presos, apesar do líder número 1 do Comando Vermelho ainda não ter sido capturado. A operação resultou em manchetes, vídeos virais e debates acalorados. Mas o que importa para quem analisa segurança pública é a soma dos efeitos medidos. Redução temporária em pontos críticos, apreensões de armamento, desarticulação da organização criminosa que estava cada vez mais forte no complexo do Alemão, e por fim, a criação de espaço para que políticas públicas possam avançar. O primeiro efeito tangível foi militar. As rotas de abastecimento foram comprometidas. Serviços de manutenção da estrutura criminosa, o uso da população da comunidade como estudo humano, o confronto constante contra os policiais e o comércio de drogas livremente tiveram rupturas que demandam tempo para serem remontadas. Isso significa, em termos práticos, redução do poder de fogo do inimigo por semanas. O segundo efeito foi simbólico. O BOP retornou à cena com credibilidade reforçada. Vídeos mostram a população de bem aplaudindo os policiais do BOP no caminho de volta para o batalhão. Para a população civil, a presença do batalhão foi interpretada por muitos como um retorno do Estado, com toda a carga emocional que isso representa. Para o crime organizado, a percepção de risco cresceu, e isso altera comportamento. Movimentos se tornam mais discretos e os traficantes buscam alternativas de sobrevivência. Entretanto, os efeitos políticos são complexos. Operações deste porte deixam marcas que transcendem o campo tático. Elas demandam resposta de governança. Se o Estado não aproveitar a janela de tempo para consolidar presença civil, saúde, educação, assistência social, os territórios retomados podem regredir. Há lições claras para qualquer gestor público preocupado com segurança. Integração entre intervenção militar e políticas públicas. Forças de intervenção devem agir em sinergia com programas de inclusão e infraestrutura para consolidar ganhos. Transparência e rigor investigativo. Registrar, documentar e permitir a auditoria das ações protege as instituições e melhora a confiança pública. Também é imprescindível enxergar o impacto humano. Vidas foram interrompidas naquela madrugada. Civis, policiais, cada operação coloca em jogo o drama de famílias que perdem entes queridos, que em muitos casos são traficantes trocando tiros com os policiais. Porém, esse ponto é extremamente complexo, porque os familiares não enxergam seus parentes como criminosos.